Olá, queridos, boa tarde, tudo bom com vocês? Olhem, dando seguimento aos nossos estudos de história, hoje vamos falar sobre o povoamento da América. Como se deu o povoamento da América? Como aconteceu essa situação de povoamento? Então, dada os questionamentos acerca do povoamento da América, nós temos três teorias, tá? Que são discutidas e as mais abordadas. A primeira teoria vai dizer que a América surgiu na região da Patagônia, certo? E que esse povoamento se deu por uma questão de um processo evolutivo, certo? Determinado grupo de primatas evoluíram, dando origem ao povoamento da América. Teoria evolucionista, já abordei e já conversamos sobre isso. A segunda teoria vai dizer que, também chamada de teoria Clovis, vai dizer que os grupos caçadores entraram no continente pelo Estreito de Bering, certo? Caçadores, sobretudo, advindos de outras regiões, teriam entrado pelo Estreito de Bering, ocupando a região e desenvolvido aí uma nova civilização. E a outra teoria vai dizer que o povoamento se deu, na verdade, pela ocupação por meio da navegação, certo? Que chegaram à América, que um determinado povo chegou à América por meio da navegação em suas canoas. Então, são três teorias que explicando o povoamento da América. A primeira, como eu já disse, que teria sido surgido na região da Patagônia, mediante um processo de evolução. O segundo vai dizer que é a chamada teoria de Clovis, é aceita por pesquisadores, sobretudo os pesquisadores norte-americanos, defende que grupo de caçadores entraram no continente pelo Estreito de Bering, que separa a Ásia da América do Norte, e lá desenvolveram as primeiras sociedades. E a última teoria vai dizer que, na verdade, as Américas foram ocupadas por povos advindos das navegações, certo? Então, todas essas teorias, eu não vou dizer a vocês que uma delas é mais aceita ou menos aceita que as outras, que as demais, tá? Há, na verdade, um sopesamento. Que sopesamento é uma avaliação e cada uma tem a sua contribuição, sem merecer ou desmerecer qualquer uma delas, tá? Em relação aos primeiros habitantes da terra brasileira, há grandes estudos também sobre isso. Nós temos estudos de arqueologia e antropologia aqui no Brasil, de caráter muito válido, deram importantes passos a partir da década de 70. Foi descoberta pela equipe do professor pesquisador Walter Alves Neves, no município de Lagoa Santa, lá em Minas Gerais, o esqueleto humano mais antigo já encontrado na América, com aproximadamente, segundo a avaliação que eles fizeram, teria 11 mil anos. E foi obtido, como eu já disse, encontrado em Minas Gerais, e eles batizaram de Luzia. Luzia em alusão a um fóssil que foi encontrado na Etiópia em 74. Certo, gente? Que o de lá, da Etiópia, foi denominado de Lucy, e o daqui eles batizaram de Luzia. A reconstituição do crânio de Luzia, ou seja, como é que chega-se mais ou menos a uma fisionomia de um povo ou de uma civilização que habitou determinada região? Faz o que chamamos de morfologia. Encontra a arcada, né, óssea, crânio e muitas vezes completo, mas geralmente para identificar os traços faciais é através do crânio, e aí faz uma reconstituição, tá? Através da morfologia, que é um estudo da aparência, para saber os traços, o nariz, como era o maxilar e outros traços do rosto, para ter mais ou menos uma similitude ou com outros povos, ou então talvez ali esteja um novo povo que esteja sendo reconhecido, tá, gente? É importantíssimo, eu acho maravilhoso a arqueologia e a antropologia por conta dessas descobertas. Então, assim, por mais que as pessoas digam, não foi desse jeito, mas aí, através desses encontros e dessas pesquisas, é possível identificar, fazer essas identificações e encontrar a identificação. Eu acho magnífico. A reconstituição do crânio de Luzia mostrou que ela possuía traços negroides,
tá? Olhos arredondados, um nariz largo, queixo e boca proeminentes. Deveria ter aproximadamente 20 anos de idade e 1,5 m de altura quando morreu. Sua morfologia, ou seja, o estudo da aparência dela, assim como de outros esqueletos fósseis humanos encontrados na América do Sul e América Central, impõem questões relativas à descendência dos primeiros humanos no continente, aqui na América, tá, queridos? Luzia, como eu já disse, que foi esse fóssil encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais, fazia parte de um grupo de coletores e caçadores normalmente denominados pelos estudiosos de paleoíndios. Esse grupo, na verdade, que possivelmente Luzia pertencia, eles deram o nome de paleoíndios. Pesquisas indicam ainda que eles controlavam o fogo e possuíam um certo grau de desenvolvimento de técnicas rudimentares, com o utensílio da pedra, que é chamada pedra lascada, que favorecia a caça. Os paleoíndios, que é esse grupo que possivelmente a Luzia pertencia, eles não habitavam cavernas, como outros grupos, tá? Eles escolhiam lugares próximos aos rios e nas nascentes para viver. Por quê? Pela presença, é claro, de animais e de boa vegetação. Só indica e reforça cada vez mais a percepção concedida pelo instinto de sobrevivência. Como a gente bem sabe, essas civilizações da antiguidade, principalmente as que não desenvolveram com uma certa rapidez técnicas de agricultura, por exemplo, precisavam estar em locais que a partir daí eles conseguissem extrair meios de sua sobrevivência. De preferência, grandes civilizações se desenvolveram às margens de rios, né? Nós temos a civilização da África Antiga, lá no Egito, que se desenvolveu às margens do rio Nilo. Nós temos a Mesopotâmia, né, chamada região entre rios, que teve o desenvolvimento da civilização mesopotâmica entre os rios Tigre e Eufrates, e tantas outras, que se a gente for buscar, muitos se desenvolveram às margens desses rios por conta da condição que o rio era capaz de oferecer à sua sobrevivência. Certo, queridos? Na página 16 do livro de vocês, nós temos uma reconstituição de possíveis animais que habitavam a região das Américas. Nos tempos de Luzia, que é do ósseo que eu estava falando do fóssil, perdão, que eu estava falando com vocês agora há pouco. Então, nos tempos de Luzia, o território do Brasil atualmente ele era habitado por animais de grandes proporções, como o chamado tigre dentre de sabre, os mastodontes, e outras espécies. Tinha, inclusive, um tatu gigante que poderia alcançar até 3 metros de comprimento, apesar e pesar, na verdade, 1 tonelada. Então, imaginem que magnífico, né? Esses animais aí do passado, com características tão avantajadas e assim, eu acho magnífico. Eu nunca visitei ainda nenhum museu arqueológico. Salvo engano, tem um lá esqueci o nome. Não sei se é em Maravilha. Tem um em Maravilha, que inclusive pela cidade tem até uns animais espalhados que remetem, na verdade, esse período da história. Muito interessante. Para além de Lagoa Santa, onde o fóssil da Luzia foi encontrado, o Brasil possui importantes sítios arqueológicos espalhados pelas diversas regiões do país. Na região amazônica, por exemplo, nós temos um grande complexo arqueológico em Monte Alegre, estado do Pará. Estudos da década de 90 evidenciam que os primeiros habitantes da América do Sul e do Brasil, em particular, ocuparam a região de Monte Alegre. Sabe-se que eram grupos coletores e caçadores. Então, queridos, na verdade, essa parte da história, na verdade, só está trazendo essas concepções do passado. É muito comum, muitas vezes, a gente está se indagando o tempo todo e questionando: será que realmente existiu? Será que foi desse jeito? Do mesmo jeito da época dos dinossauros? Mas é justamente através dos vestígios que são deixados, dos ósseos
que são encontrados. No caso de em Maravilha e em outras regiões, tem pinturas rupestres, tá? E essas pinturas, na verdade, eles deixavam registrados cerimônias, deixavam registrados partos, danças, outros tipos de confraternização, que permite aos estudiosos, historiadores, antropólogos e arqueólogos fazer um determinado estudo bem complexo, tá? Por quê? Porque, na verdade, eles não estão partindo de pressupostos aleatórios, eles encontraram vestígios que foi deixado por alguém, tá? Encontraram, na verdade, restos, os ósseos de animais, e quando eles conseguem fazer a reconstituição, chega-se mais ou menos no modelo, vamos dizer assim, de um animal ou de um determinado povo que existiu. Eu acho maravilhoso. Então façam a leitura desse conteúdo com muito carinho, certo? Tem uma atividade, mas eu não vou passar a atividade para vocês hoje não. Já passei a atividade semana passada e eu não quero deixar vocês sobrecarregados de conteúdos não. Deixa eu só avançar mais um pouquinho, tá? Pra gente não ficar no prejuízo de conteúdo. Já vou avançar para a página 18 e página 19 do livro de vocês, de História. Nós vamos falar um pouquinho também sobre civilizações antigas, que é o que nós estamos falando, de fato, tá? O que é civilização? Alguém sabe definir para mim? A gente fala tanto, civilização tal, civilização tal. Vocês já pararam para raciocinar e tentar entender o que realmente é uma civilização? E aí, queridos? Civilização, na verdade, é um conjunto, tá? Quando eu falo civilização, eu estou falando que determinada comunidade, determinado povo, eles têm um conjunto de valores, que esses valores são valores culturais, são valores artísticos, são valores religiosos, que, de qualquer forma, toda essa região, todo esse aglomerado de informações, nos levam à definição de civilização. O que é civilização? Civilização é um conjunto de valores, esses valores culturais, artísticos, religiosos, que na verdade faz um desenho daquele grupo, daquela civilização, tá bem? Civilizações antigas, muitas delas foram marcadas principalmente pelo desenvolvimento da escrita, certo, gente? Inclusive a historiografia, que é a ciência que estuda a história, ela data por fim da pré-história o surgimento da escrita. Lembrando que nem todas as civilizações elas desenvolveram determinadas características de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Desenvolvimento da escrita. Chegou a todos no mesmo tempo? Não, claro que não. É lógico que cada grupo vai desenvolvendo aos poucos e às vezes há uma troca cultural muito grande, principalmente em civilizações que desenvolveram práticas marítimas, que havia o deslocamento através dos rios e às vezes uma civilização encontrava outra e acabava influenciando em aspectos culturais e outros tipos de valores. Tivemos também civilizações que desenvolveram uma organização política, né? Cidades e estados com organismos políticos e sociais. Tá, queridos? Então, tudo isso, na verdade, são contribuições e características que permitem fazer um estudo de uma civilização antiga. Então, já partindo desse pressuposto de civilizações dessas antigas, eu vou falar um pouquinho para vocês uma introdução acerca da Mesopotâmia, que eu já até havia mencionado a vocês que foi uma região que se desenvolveu entre os rios Tigre e Eufrates, que inclusive Mesopotâmia significa terra entre rios, justamente por haver esse desenvolvimento dessa civilização entre esses dois rios, tá? Atualmente a região da Mesopotâmia é o território do Iraque e outras áreas próximas ao Oriente Médio. Foi ali que surgiram algumas civilizações mais antigas que dominavam técnicas da agricultura. Por quê? Porque como eles tinham, na verdade, o rio a favor deles,
Então é lógico que uma das grandes práticas foi a agricultura, porque o entorno dos rios Tigre e Eufrates era uma terra muito fértil, tá, gente? A Mesopotâmia ela pode ser dividida ainda em duas regiões, a Alta Mesopotâmia e a Baixa Mesopotâmia. A Alta Mesopotâmia seria uma região montanhosa com clima seco, quente e vegetação escassa, tá? Cuja geografia não favorecia atividades agrícolas. No entanto, a Baixa Mesopotâmia, região com topografia mais plana, também conhecida como caldeia, marcada pela presença de áreas alagadiças e, consequentemente, de solos férteis, como eu mencionei para vocês agora há pouco. Me permitam fazer a leitura desse tópico que eu achei importante. Sem proteções naturais que dificultassem a entrada em seu território, a Mesopotâmia tornou-se um lugar de fácil acesso, tendo sido ocupada de forma desigual por diferentes povos no decorrer do tempo. Estudos arqueológicos recentes levantam a hipótese de que a Baixa Mesopotâmia foi habitada por tribos em processos de sedentarização a partir do ano 10.000 a.C. Tal processo levou ao desenvolvimento de atividades agrícolas mais organizadas e especializadas, além de provocar o surgimento de núcleos urbanos, como cidades como Uruk e cidade de Diur, que são bem faladas, inclusive, chegaram até aproximadamente 10.000 habitantes. Ou seja, uma civilização, determinada cidade com 10.000 habitantes é um número significativo. Aqui em Alagoas, por exemplo, nós temos cidades do nosso estado que não têm 10.000 habitantes. E é isso, queridos. Ao longo do tempo, diferentes civilizações desenvolveram-se na Mesopotâmia, alternando-se o poder e o domínio da região. Mas eu vou continuar falando sobre a Mesopotâmia na próxima aula, que tem uns povos que eu quero conversar com vocês de forma mais explicadinha, tá? Então, por hoje é só. Tenham uma boa tarde, façam o estudo desse conteúdo, que na próxima aula eu já vou avançando, tá? E eu vou passar a atividade, provavelmente.